E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Antes de você se apresentar, eu já peço desculpas pelo episódio anterior, tá? Que foi um terror para poder gravar, para poder ler, para poder interpretar. E é isso, desculpa, mas é isso. Um beijo da Anitta. Bom, fui calado, mas vamos lá. Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo numa boa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre términos, né? Quem nunca terminou? Em meio a tudo isso, né, não desistam da gente, como o Júnior sempre fala. E lembrando que nossas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, que é o Tudo Numa Boa Pod. Lá tem o Linktree com todas as plataformas de áudio e vídeo que a gente está. E tem o link do nosso Apoia-se, tá bom? A partir de R$5 lá no Apoia-se, pode pagar no cartão de crédito ou em boleto bancário. E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre términos, né? A gente vem fazendo quase que uma linha do tempo de relacionamento. A gente já falou de algumas emoções em alguns episódios anteriores. Mas dessa vez a gente chega no fim, né? No fim do ciclo, que é o término. Mas que não necessariamente é o fim. É o fim só daquele ciclo ali que você tá com a pessoa, com um amigo, seja N coisas possíveis para um término. Mas a gente vai focar no término de relacionamento mesmo. Às vezes o término é um livramento. Às vezes é o recomeço de um novo ciclo. Às vezes o término pode ser para algo maior. Sim, às vezes é só uma reidentificação do que está se vivendo ali, né? E aí a gente vai falar de vários assuntos em relação ao término, né? A gente vai passar por algumas coisas que acontecem o pós-término, né? Seja desde a comunicação quando você for terminar com alguém, seja da aceitação do fim do término, seja do apoio social, né? Dos amigos e da família. Também tem o luto, né? Que quando a gente termina, a gente acaba criando esse sentimento de perda. E o autocuidado, o futuro, o que tem pra frente e tudo mais. Então, fica aí nesse episódio que a gente vai falar bastante coisa. A gente tem local de fala porque a gente já terminou relacionamentos. Inclusive, estamos terminando agora, André. Mentira, tô brincando, é louca. E como todo relacionamento, o término sempre é um pouco difícil, porque é uma nova etapa que a gente vai passar, é como a gente vai se adaptar aos novos costumes, aos novos modos, de não ter mais a pessoa que tava ali com você sempre, de ter a troca. Eu acho também que tem um pouco do medo do que vai ser pra frente, Sim. Sabe? Aquela coisa do você sair da sua rotina, da sua zona de conforto, daquilo que você já sabia, já estava acostumado do que ia existir, né? E aí a gente, eu e você, a gente teve relacionamentos longos, né? Você teve um relacionamento de 5 anos, eu tive um relacionamento de 5 anos. Os nossos términos foram relativamente diferentes, né? Você teve um término de um jeito. Que eu vou contar. Sim, a gente vai contar. Que é exatamente a questão da comunicação no término, né? Você teve o seu término de um jeito que até então, pelo que eu vi e ouvi o término, foi de uma forma tranquila. Eu teria um término tranquilo até então, se não tivesse acontecido toda a bagagem que aconteceu depois. Que eu também vou contar e explicar um pouco melhor. Mas assim, a ideia era... A comunicação era pra ser boa, só que as consequências foi diferente no relacionamento do Júnior e no meu relacionamento. E a gente já falou um pouco disso no episódio 7, a gente vai trazer isso, porque o episódio 7 já tem muito tempo, né? Sim. E aí a gente vai contar um pouco mais, ainda mais pra quem tá chegando agora, não conhece. E não quer voltar lá atrás, porque esse episódio é o 54 da gente. Sim. Então, assim... E a gente também tava muito mal vestido naquele episódio. Não volte, a gente vai falar de novo. Às vezes a gente não vai falar tudo em detalhes, mas a gente vai soltar pontos e tal. E o término é sempre uma fase que você... Quem tá tendo o pontapé inicial precisa de uma maturidade para ter um diálogo bem assertivo, porque às vezes algo fica muito solto no ar, ou do tipo, cria esperanças para um futuro. Exatamente. Poder reconciliar. Porque as pessoas vivem no mundo de Alice.
Eu acho que, assim, o Fantástico Mundo de Alice vive na cabeça de todo mundo. E quando as pessoas viram e falam assim, ah, vamos dar um tempo. Cara, não existe tempo. O tempo é um término. Acabou. O tempo é só pra pessoa ir ali, curtir, viver a vida dele. E se der aquela recaída, sabe que você vai estar ali esperando. É isso, meu ponto de vista. E aí, tipo, em relação à comunicação, né, que eu acho que tem a questão da maturidade, né, claro. Quando eu terminei com o meu ex-namorado, que quase todo episódio eu falo dele, que é falecido. Que Deus o tenha. Teve outro dia que perguntaram, mas o seu ex faleceu mesmo? Sim, ele faleceu de verdade. Óbito mesmo. Sepultamento, tudo. Isso. Mas... E tipo... É que muita gente não acredita, mas acontece, gente. É fato. Mas assim, quando a gente fez o término, a gente tava numa viagem... Quando a gente fez, tipo... na verdade, quando teve o término, quando eu terminei com ele, a gente tava numa viagem em Petrópolis. Foi eu, ele, a Tamires e um ex-boyzinho da Tamires. E aí a gente sempre tinha o hábito de acordar cedo pra poder fazer um café da manhã pra todo mundo, sabe? A gente era ótimos anfitriões, digamos assim. E aí a gente acordou cedo, começou a fazer o café da manhã e tal. Sabe quando você tá com aquela sensação do tipo, cara, eu não me reconheço mais nesse relacionamento. Pelos meus amigos já não deveria ter reconhecido há muito tempo, mas sim, isso a gente deixa de lado. Mas eu cheguei e falei com ele, eu falei, fulano, vamos conversar ali no quarto? Aí ele, o que foi? Mas vamos lá. Aí foi, a gente conversou muito tranquilamente. E a gente tava comemorando o aniversário da Tamires nesse final de semana. E aí eu peguei e falei, cara, a gente tá comemorando o aniversário da nossa amiga, vamos tentar manter uma relação estável, pelo menos nesse momento, mas a gente já sabe que acabando a viagem, chegando em casa já não existe mais. Exatamente. E ele falou, não, ok e tal, parecia que ele tava bem até. E aí com o passar do dia, esse bem dele foi ficando um pouco mais de lado, ficou mais recluso no momento dele. Ele começou a ficar com uma cara fechada pra mim. Não vou dizer uma cara feia, porque a cara era sempre feia. Mas ele ficou com uma cara fechada pra mim e começou a beber. E aí começou a beber muito. Nisso a gente ia à noite, né? Chegando já de noite e tal. A gente ia pra um museu de sombra e luz, que era um evento que tinha. Era um espetáculo, na verdade. E aí ele, surtou, porque a Tamires parou pra comer no bistrô. Aí eu fui com ela, ele foi no banheiro, quando ele voltou ele não viu onde a gente tava. E aí, só porque ele não viu que a gente tava no mesmo lugar que tava antes... Vocês deram perdido nele, deve ter sido a sensação dele. E aí ele, me abandonaram. E aí criou essa loucura na cabeça dele e saiu. Falou, vocês foda-se, vocês, vai lá curtir, não sei o quê. E a gente foi realmente curtir. E ele foi para um bar beber. Nisso a gente assistiu o espetáculo, muito legal. Para quem vai para Petrópolis, se tiver ainda o Festival de Sombra e Luz, super vale a pena. É muito, muito legal mesmo, muito diferente. E aí quando a gente terminou o espetáculo, a gente ligou para ele. Aí falou, onde é que você tá? E ele já com a voz... Bêbado, alterado. Muito bêbado. E aí a gente, vem pra cá e tal, vamos pra casa. Aí ele foi. Chegando lá no Airbnb que a gente tava, ele começou a arrumar confusão comigo. E aí eu, cara, a gente conversou mais cedo, a gente tentou manter um clima legal, só que não funcionou. E aí começou a rolar uma discussão, a Tamires se trancou no quarto e a gente começou a brigar. Nisso ele começou a, eu vendo que ele tava muito alterado, eu comecei a ficar com receio dele fazer alguma coisa. E aí foi que realmente a primeira vez que ele me agrediu de alguma forma, fisicamente falando, né? E aí aquilo dali pra mim foi o ponto final. Porque pra mim existe um respeito, você... Obviamente vai ter gente que manipula outras pessoas e tudo mais, isso acontece. Mas a agressão física... Não que seja normal, galera. Não que seja algo normal, mas não que seja algo acontece certo. Isso, acontece bastante. Mas tem muita gente que não enxerga. Sim. Entendeu? Mas a agressão física é uma coisa que não dá pra não enxergar, sabe? Eu não tolero, não é tolerável. E pra mim isso é a gota d'água. E aí quando chegou nesse ponto da agressão física, que não foi assim, ele me bateu, não. Ele me empurrou
E nisso que ele me empurrou, eu bati com o dedinho no móvel da casa e machuquei meu dedo. Mas isso pra mim já é intolerável. Sim. E aí foi aquele ponto que eu falei. Pouco ou muito não é tolerável. Exato. E aí nesse ponto eu falei, não vai dar mais. Eu já tinha terminado, mas era tipo, ponto final de fato. E aí ele ficou nesse desespero e tal, aí ficou me pedindo desculpa. Eu saí do Airbnb tarde da noite, querendo sair do Airbnb pra sair de Petrópolis pra Campo Grande. Como que eu ia fazer isso? Meu Deus. Aí eu chorando assim, liguei pra Tamires. Eu falei, Tamires, não deixa ele se matar, não sei o que e tal. Eu tô rindo, mas eu tô nervoso. E aí, não, mas aí foi isso. Aí depois ela me convenceu, voltei pra casa. Aí fiquei lá com eles lá. Terminamos o dia e felizmente todo mundo saiu vivo. Eu acho que quando acontece isso, a nossa preocupação de, tipo, quando a gente já tem a decisão final sobre a situação, a gente fica preocupado, querendo ou não, em como a pessoa vai agir, se ela vai querer se matar. Eu também pensei isso, por exemplo, numa vez que a gente teve uma briga e que você pegou o carro e foi pra Arraial. Nossa, não, minha vida é... Não, ok, mas a gente tava no início do relacionamento, a gente tava se conhecendo ainda, e aí a gente se preocupa, querendo ou não. Mas eu também tive uma história com o meu ex, que foi muito longa, que a gente já falou sobre o relacionamento tóxico que foi, mas ainda assim aprendi muito com toda a construção de vida que eu tive ao lado dessa pessoa, apesar de ter sido tóxico em algumas situações e algo não foi relevante pra mim, mas o meu término... A comunicação, né, com o término. Né? Foi assim, já tava tudo bem frio. Muitas pessoas já tinham falado que meu relacionamento já estava falido. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu não me importo com o que os outros falam até eu tomar a minha decisão. E aí foi passando. E aí um belo dia eu vi algo que eu não queria ver. Me surpreendi com as coisas que eu vi, li e interpretei. E aí com isso eu fui respirando. Na hora, eu só tive a única certeza, tipo, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Quando eu tive a certeza do que aconteceu e que eu tava bem. Aí, passou, eu vi num dia, aí eu fui pra minha mãe e tal, parará, paraná, conversei com a minha prima e com o Neto. E aí... A minha prima falou assim, mas como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Júnior, mas o que que tá acontecendo? Você tá bem mesmo? Eu falei, eu tô bem, de verdade. Porque ninguém imaginou que eu fosse ter a reação que eu tive de parar, respirar, ter certeza do que tinha acontecido pra eu não explodir e passar de uma forma ruim. E aí passou o dia todo. No dia seguinte, de manhã, eu vi novamente pra ter certeza. Salvei tudo. O que eu tinha visto, o que estava ali comprovado, e aí eu chamei ele pra conversar. Só que, infelizmente, ao longo desse relacionamento, a gente vai conhecendo as pessoas, de fato, do que elas podem ser capazes ou não de fazer. E aí eu tinha muito medo do que ele poderia fazer contra mim, mesmo eu não tendo feito nada. E aí eu liguei meu gravador do celular, coloquei em cima da cama e chamei ele pra conversar. Eu tenho essa gravação até hoje. E a conversa foi branda. Eu não disse pra ele o que ele tinha feito, mas eu disse pra ele que ele sabia o que ele tinha feito e que, ok, o corpo pede coisas novas, a gente quer coisas novas, mas da maneira que foi feito tudo, como foi mentido, como foi escondido, as baixarias, coisas de baixo calão, sabe? Coisas muito, muito, muito fulas, muito baixas mesmo. E aí eu falei pra ele que tudo bem, que tava ali a gente tinha dado o ponto final, cada um ia seguir suas vidas, que tava tudo bem, eu tava feliz, eu tava de boa, que eu jamais ia virar as costas pra ele, porque eu sempre falei, independente de tudo que ele fez contra mim, ele é uma pessoa que me agregou muito, inclusive em como não ser. E eu tenho muita gratidão
Porque eu falo também pra todo mundo que se eu não tivesse estado com ele nesse período da minha vida, eu não seria quem eu sou hoje. Mas eu tive uma maturidade muito grande de ver, interpretar, entender e repassar. Porque ainda assim, com tudo que eu vi, com tudo que eu tenho até hoje, e já tem mais de 4 anos que isso aconteceu, eu ainda me preocupei em como ele iria se sentir, em como ele iria ficar, mesmo depois de tudo. Eu tive essa maturidade de conseguir separar. Não, o Júnior do relacionamento, Júnior pessoa e a outra pessoa, sabe? Eu me coloquei no lugar dele. Mas eu fui muito sensato nesse ponto. Eu conversei, coloquei os pingos nos is. Ele pediu perdão, disse que eu não merecia isso. De fato, eu não merecia de como tudo foi feito. E aí ficou tudo bem. Só que ao passar do tempo, ele tentou insistir, tentou voltar. E teve uma vez que ele me mandou um print. Ele já tava insistindo em pra voltar, eu já tinha dito que não ia voltar. E aí ele me mandou um print do celular, da tela do celular dele, e tava lá o aplicativo do Grindr, tipo de notificação. Aí eu, caralho, tu tá implorando pra voltar comigo, tá dizendo que tá sofrendo e tá no aplicativo. Ah, mas ele tá sofrendo, mas ele tá solteiro. Sentando em outros. Sofrendo por um, mas sentando em vários. Não tá errado, ele tava solteiro, mas não condizia com o que falava. Mas enfim, esse foi o meu término, que foi mais marcante e que eu tenho ele até hoje. Que a comunicação pro término foi de fato uma coisa tranquila. Sim, foi muito tranquilo. E eu não consegui entender o pós, o porquê que ele fez tantas coisas contra mim após esse término. Porque a gente viveu uma vida muito extensa, nós construímos muita coisa, nós vivemos muita coisa. E o término foi tranquilo. Eu não apontei, eu não julguei, eu não diminuí ele pelo que ele fez. Ah, mas isso só ele pode dizer, né? Então, pode entrar. Mas, infelizmente, minha opinião, minha visão, o término, na verdade, o relacionamento acaba se tornando uma briga de ego. Quem faz mais, quem é mais. E no término, parecia que, tipo assim, um moleque na época de 22 anos terminou com um cara de 35. Foi maduro, foi inteligente, foi perspicaz, foi sensato. Beleza. Só que aí tem aquela briga de ego. Não posso deixar um garoto de 22 anos dizer o que eu tenho que fazer ou não. Sabe? Foi uma briga de ego. E eu acho que muitos relacionamentos é isso. Eu terminei de forma tranquila, de boa, feliz. Ele tá bem, tá feliz. Eu quero que ele seja feliz. Mas tem pessoas que não desejam isso. Então, se fosse ao contrário, numa situação ao contrário, eu teria sido escorraçado da casa dele, ele teria jogado minhas roupas todas por fora da janela, teria quebrado tudo. Enfim, teria sido diferente. Mas é uma briga de ego, tá tudo bem, tudo ótimo. Terminei, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Já dizia a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E é isso, só desejo coisas boas pra ele, pra qualquer pessoa que me deseja mal, porque o que eu tenho pra oferecer é só minha bondade. Bom, mas após o término, a gente cria margem, né, pro autoconhecimento. Assim, não colocando como um passo a passo, né, porque não existe um passo a passo do que acontece no pós. Mas eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que acontece pré-término, quando você termina, no caso, durante o término e após o término. Eu acho que o autoconhecimento ele vai ali mexer com tudo que engloba, né, esse fim de ciclo. E aí, assim, tipo, o autoconhecimento ele tá ali exatamente pra gente entender os pontos bons do que o relacionamento teve, o que você tirou de bom, mas também é entender o que teve de ruim no relacionamento. Para você entender o que você fez que não agradou o parceiro, assim como o que o parceiro fez que não te agradou. E para você pensar assim, cara, no meu próximo relacionamento, eu não quero me envolver com uma pessoa que faça isso porque eu sei que isso já me faz mal. Então você começa a pensar e refletir sobre tudo que teve de bom e de ruim para poder pensar e evoluir num próximo relacionamento. Sim, com certeza.
Na verdade, o relacionamento não é um script. Tudo vai variando, tudo vai se moldando, tudo vai se modificando. Mas é exatamente isso. Esse autoconhecimento e esse autocuidado com nós mesmos faz com que a gente não repita os erros do que foi no passado. Assim eu espero e desejo que as pessoas sejam, né? E eu sou assim, graças a Deus. Eu não trouxe frustrações ou não trouxe... Eu não trouxe os erros que eu cometi antes. Tanto é que no nosso relacionamento, graças a Deus, a gente sempre teve uma boa comunicação sobre tudo. A gente fala sobre tudo, a gente conversa sobre tudo. Antes da gente ser namorado, antes do nosso namoro, nós somos amigos, nós somos parceiros, nós somos parentes, nós somos irmãos. Nós somos tudo pra gente ter um relacionamento construtivo. Da gente conseguir ter uma comunicação legal. Nós somos amantes, que a gente faz coisas de amante. Irmãos não. Irmãos é família, é isso que eu tô querendo dizer. Mas com relação a esse lance do pensar e repensar sobre as coisas que a gente quer, eu já passei por isso, né? E assim, a sorte, que eu sei que muita gente não tem esse privilégio, é ter os amigos pra te tirar dessa zona cinza que você cai. Sim. Sabe? Porque às vezes você fica tão tão no limbo. Você se reflete tanto sobre a sua vida que às vezes você entra num buraco ali que aí tu fica, caralho, eu tô pensando tanto nisso, não tô conseguindo seguir. E aí, assim, graças a Deus eu tive meus amigos pra me tirar. E falando nisso, né, falando na questão de amigos, após o término, né, ou durante o término, com a importância do ciclo social, né, do ciclo de amizade, ciclo familiar, pra te ajudar a passar por essa merda, sabe? Por todo esse processo. Tipo, os meus amigos, cara, eles falavam, me davam dicas ou me conduziam, digamos assim, as melhores escolhas pra mim. Eles estavam vendo de fora. Eles conseguiam enxergar coisas que eu não enxergava. E aí, assim, eles me davam todas as dicas possíveis. Eu segui? Não. Briguei com alguns? Um pouco, né? Tipo, o Paulo e o Gustavo me deram muita suporte com relação ao relacionamento e tal. Mas eu sei que eles ficaram afastados de mim durante um tempo por conta do meu relacionamento com o falecido. Literalmente. E assim, é foda, porque eu paro às vezes e penso, eu falo assim, cara, olha a merda que eu fazia. Eu troquei meus amigos, que estavam comigo sempre, por conta de um relacionamento que eu sabia que não ia dar muito certo. Mas eu acreditava, sabe? É muito complicado, porque quando a gente tá começando a se relacionar com a pessoa, a gente tem aquela falsa esperança de que vai ser tudo mil flores. E não é, e de fato, quem tá de fora enxerga melhor a situação. Às vezes, a gente que tá vivendo, a gente que tá compartilhando os momentos, a gente não tá conseguindo enxergar o que o outro tá fazendo ou não quer aceitar o que o outro tá fazendo. E vive nessa escuridão. Você já tinha falado disso uma vez e tal, mas de fato, eu acho que esse ciclo de amigos não pode se perder. Os amigos e a família é pra sempre. As pessoas são passageiras na nossa vida. Hoje a gente está construindo um caminho, mas não é pra sempre. Nada é pra sempre. Pode durar por muitos e muitos tempos. Pode durar uma vida, mas que não necessariamente é pra sempre. Exatamente. E como é importante, né, a questão desse ciclo social. Que até mesmo o Ian, que veio aqui no episódio 51, tem até 15 semanas de que esse episódio vai sair, né? Ele deu uma aula sobre isso, né? Que ele comentou... Quer ler? O que ele comentou? E ele voltou a fazer merda, galera. Não. O que o Ian disse foi: então, se você está passando por uma dificuldade, se sentindo mal ou sozinho, se abra com um amigo. Não precisa de uma terapia de início. Procure alguém. Não sofra sozinho. Porque a pior dor do ser humano é a solidão. E isso é uma verdade. Tipo, não precisa você se sentir sozinho. Cara, sempre vai ter aquele amigo que vai te ouvir. Independente se tá ali com você a todo momento ou não.
Eu tenho amigas que não tá comigo todos os dias, não tá comigo o tempo todo, mas se a corda apertar, eu sei que eu tenho elas pra contar. Uhum. A Larissa é uma que a gente se vê 1, 2 vezes no ano. Mas eu sei, e ela também sabe, que no dia que apertar, a gente tem um ou outro. A Estela é uma, enfim, tem vários amigos que são assim. E a gente sempre tem aquela pessoa que a gente pode... Cara, preciso muito desabafar, você pode me ouvir? Vai poder. Quem é teu amigo? A gente não concorda com algumas situações sobre o relacionamento dos outros, mas a gente também não vai se virar contra. Uhum. Até porque o relacionamento não é para sempre. Os amigos são. A família é. É a minha opinião. E eu amo quem está me ouvindo. Tá, aí vocês provavelmente estão pensando, ok, acho que eu estou entendendo o que vocês falaram lá no início, mas o que tem a ver o luto com isso? É uma fase. O luto é uma fase. Eu acho que é aquele sentimento de perda, né? Porque é aquilo que eu falei no início, você cria uma rotina com a pessoa, e aí do nada essa rotina é quebrada. Tudo é adaptável. É até um pouco pesado falar, e não querendo comparar uma coisa com a outra, mas ciclos se interrompem como uma morte, por exemplo. A pessoa morre, a gente nunca mais vai ver, mas vai ter as lembranças. Morreu o relacionamento. Exatamente. Mas são ciclos que se encerram. Um exemplo bem fútil, um exemplo bem simples. Você tá numa empresa há 10 anos. A empresa te mandou embora. O ciclo não teve que se encerrar? De uma forma ou de outra? Você não vai começar do zero para ter outra empresa? É isso. Na vida a gente está sempre se reinventando em tudo. Literalmente em tudo. E no relacionamento não é diferente. Só que no relacionamento a gente acaba depositando a nossa emoção, a nossa afetividade, a gente acaba depositando uma confiança muito grande no outro e acha que aquilo ali é o seu motivo de viver. Sim, mas eu também acho que a diferença entre a morte, de fato, para um término de relacionamento é porque, vamos lá, o término você ainda consegue se reconciliar com a pessoa. Não de forma romântica, não, nem nada do tipo, mas você consegue criar uma amizade depois. Óbvio que você tem que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas você bota algum limite ali no início, se dá um tempo um com o outro e depois tenta se recomunicar. Até mesmo uma vaga de emprego. Você ficou 10 anos numa empresa, foi mandado embora, mas vai que daqui a 5 anos você é chamado de novo. Pode acontecer, óbvio. A gente fala que a questão é um luto, é tudo isso, é porque existe essa quebra de rotina, de vínculo, de relacionamento de uma hora para outra. Uhum. Tipo, eu não vou terminar com você em parcelas. Eu vou terminar com você e acabou. E é isso. Sim. Beleza. Vocês vão continuar se comunicando de alguma forma. Ok, mas não existe relacionamento ali. Só que as pessoas romantizam muito esse término como se fosse um tempo e continuam conversando. Cara, se as pessoas se gostam, por mais que tenha errado, tenha terminado, manter um contato constante, recém-separados, cria essa romantização de que um dia vai melhorar, de que a pessoa vai mudar e que vai se fazer diferente. Então vamos falar de limite? Tô disposto. Então, em relação a exatamente isso que o Júnior falou, a questão toda é que eu acho que às vezes a gente precisa colocar limites. Limites para algumas coisas. Por exemplo, quando eu terminei com o BMC, de fato, eu não queria contato com ele. E eu não tive contato. Uhum. Os únicos contatos que eu tive com o BMC foi para tentar recuperar parte do dinheiro que ele estava me devendo. O que também não adiantou de porra nenhuma. Que ele morreu e foi junto com o dinheiro. Não, porque logo depois que a gente terminou, pelo menos eu consegui o meu videogame de volta, que tava com ele. Isso daí pra mim era uma coisa que, porra, é um bem material. Beleza, não era o dinheiro que eu tinha arrumado pra ele, mas o meu bem material que eu gostava, tava com ele e eu consegui arrumar. Peguei de volta. E não era nenhum videogame que eu usava, não. Era tipo, eu tinha um PlayStation 4, era um PlayStation 3. Mas era o meu videogame. Eu não ia deixar de lado, sabe? E aí, tipo, depois disso, existia um limite. Eu não encontrava com ele. Teve uma vez que
Eu lembro que eu acho que foi a última vez que eu esbarrei com ele. Minto, não esbarrei com ele. Ele ia pegar um Rio Card dele que tava comigo. E aí quem me encontrou foi um amigo dele, mas ele tava próximo. E eu tava indo encontrar com o Paulo pra gente ir pra uma balada. E tipo, eu tava muito bem. Sabe, tipo, eu tava me sentindo bem pra caralho. Eu tava bonito, eu tava bem arrumado. Tava bonito não, né? Você é lindo. Não, eu tava me sentindo assim, gostoso. E aí, tipo, eu me senti tão bem que eu falei assim, se esse filho da puta me ver, ele vai ficar com muita raiva. Mas eu tava com esse gosto, sabe? De que ele me visse pra ele ficar incomodado com isso. Acabou que ele não me viu. Não me viu, entre aspas. Ele me viu porque eu passei na mesma rua que ele tava. Uhum. Mas eu não tive contato com ele. E eu não ia ter. Mas o gostinho que eu ia dar de ele ficar se sentindo mal, isso eu ia ter. Porque ele me fez muito mal e eu queria, de certa forma, alguma vingança ali. Mas outro término que eu tive, né? Que o Porrian veio aqui, falou do meu relacionamento e tal, que existia aquela coisa. Eu não encontrei mais com o meu ex. A gente terminou, o limite tá ali também. A gente não se encontrou mais. Até mesmo porque foi um término que foi muito mais tranquilo. Que a comunicação foi muito mais tranquila. Eu já tava muito ciente que eu queria terminar, que já não tava dando mais, já tinha deixado de gostar. E aí, porra, mas existiu o limite. Com todas as pessoas que eu terminei, pelo menos o limite eu botei. Óbvio que uns foi um pouco mais complicado de não ultrapassar esse limite, mas foda-se. Tipo, existiu. E eu acho que é importante a gente botar esse limite pra gente ter o tempo pra nós. Porque senão a gente vai ficar sendo toda hora sendo bombardeado de informação da pessoa que não quer terminar. É um pouco complicado falar sobre isso, porque... Eu tô falando isso porque uma das vezes que eu terminei com o BMC, eu não me desgrudava e ele bombardeava minha cabeça pra voltar, a gente voltou. É muito complicado, por exemplo, eu, quando me separei do meu antigo relacionamento, eu ainda tentei manter uma amizade, porque ao longo dos... Foram quase 6 anos que nós ficamos juntos. Ao longo desses anos, eu quase não conhecia amigos dele. Ele não tinha amigos. A minha preocupação era, caralho, os pais dele... O pai dele, porque a mãe tinha falecido, né? Mora em Juiz de Fora. A família dele é de lá. Quem ele tem aqui? E eu ainda me preocupei dele não ficar sozinho, dele ficar sem amigos ou algo do tipo. Que depois que nós terminamos já era decidido, definitivo. Ele já tinha aceitado. Mas eu chamei, por exemplo, na minha festa de aniversário, eu chamei ele. Na festa de aniversário da minha irmã, eu também chamei ela. Mas você e ele já tiveram términos e reconciliações também. Sim. Mas nesse entre término e reconciliação, vocês se distanciaram ou você terminou, mas manteve contato? Não, por exemplo, a única vez que a gente terminou de fato, eu terminei, cortei contato, saí, tirei tudo de dentro da casa dele, que foi a tal história, que eu fui viajar com outro cara e tal, enfim. Cortei todo tipo de vínculo. Só que ele continuou, ele ligou pro cara que eu tava, enfim, fez um inferno. Mas um tempo depois, uns 2 meses depois, eu voltei a ter contato com ele, foi aí que a gente começou a conversar, e aí voltou. Não botou limite por muito tempo. Mas também foi muito de comodidade, por onde eu trabalhava, pelo local que eu morava, por ter minha liberdade. Eu fui errado, sim, que isso é um erro, você acabar se acomodando com algumas situações, mesmo você não estando feliz. Mas é isso, no meu término final já tava decidido, tipo, acabou, é isso. Tá tudo bem, seja feliz, curte sua vida, sem se preocupar com ninguém dentro de casa, e é isso. Agora sim, tipo, quando você terminou, eu particularmente, quando eu terminei com o BMC, cara, eu mudei completamente a minha rotina, a minha vida, porque eu passei a me cuidar muito mais. Eu passei a me arrumar muito melhor, por mais que você não acredite nisso, porque quando você me conheceu, eu não me arrumava bem, mas eu era pior. Porra! E eu passei a estudar um pouco mais,
Eu passei a fazer atividade física. Não que pra você estar bem, você precisa fazer atividade física, mas pra mim, a atividade física me ajuda em várias coisas, principalmente em ter mais disposição. Hoje não tenho feito atividade física, sinto falta, mas eu consigo entender que não é porque é pra ficar com o corpo, entre aspas, no padrão que todo mundo gosta. É porque me faz bem mentalmente falando. E fisicamente também, óbvio, mas principalmente mental, a questão da atividade física. Mas, cara, eu entendo também que quando você termina, muita gente entra num poço Sim. que não consegue sair. Eu, por exemplo, quando tava no relacionamento, eu tinha desacreditado de mim. Eu lembro. Eu tinha um problema muito grande com a minha autoestima. Eu tinha problema em me aceitar. Eu me preocupava com que se os outros iriam me desejar. Eu tinha muito isso. Eu tava com muito complexo com isso, porque ao longo do relacionamento foram acontecendo coisas que me fez eu desacreditar de mim mesmo, do meu potencial, do meu libido, de mim no geral. E eu tive uma dificuldade muito grande, mas depois que eu me separei, eu vi, caralho, até nisso, tipo, que me travava, eu senti uma leveza, porque eu conheci muitas pessoas, eu fiz muitas coisas, muitas pessoas me desejavam, e isso acabou mudando muito o meu pensamento que eu tinha quando eu estava com ele. Mas mesmo assim, quando a gente se conheceu, você ainda era travado. Tipo, sexualmente, sim. Pode entrar nesse detalhe? Pode. Quando a gente teve, acho que o nosso segundo encontro, sei lá, a vez que você foi lá onde eu morava. Você ficou todo, não sei o que e tal. Sim. Tipo, não me toca, não faz isso aqui. Aí eu, tipo, caralho, eu joguei o joelho na cama e falei, tipo, quase um cala a boca. Eu não conseguia sentir prazer, tesão em nada e nem ninguém. Porque eu tinha problema de aceitação com o meu corpo. Eu tinha problema de... Caralho, como é que vai ser pros outros me verem? Enfim, eu tinha esse complexo. Aí chegou eu. Foi passando, o André me tacou na cama e falou assim, cala a boca. Deixa comigo. Aí foi quase isso. Foi quase isso, não, foi isso. Não mandei você calar a boca. Você falou, cala a boca. Eu falei cala a boca. Cala a boca, deixa comigo. Mas eu fiz. E aí foi isso. E aí com o tempo, a gente vai se aceitando, vai se amando, vai voltando a se entender. E é isso. Eu mudei muito depois que eu me separei. Eu me preservei mais, eu foquei mais em mim, e é isso. Mas de fato, o foda é quando acontece esse lance da pessoa não conseguir entender o término, por mais que tenha partido dela, ela entrar nesse poço que é a pior parte, eu acho. Sim. E aí é que entra a questão dos amigos, da família, pra poder ajudar a não ficar nesse poço. Bom, mas passando tudo isso, e o futuro? O que o futuro reserva pra nós? Bom, o que esperar do futuro? Existe vida após término, existe vida após emprego, existe vida após qualquer fim de alguma coisa. É isso. Pode parecer que não, mas você vai encontrar uma pessoa. Pode parecer que não, mas vai acontecer coisas boas ao longo da sua vida. Exatamente, gente. Pode parecer que você não vai encontrar alguém igual ao seu ex. Mas isso é bom. Se o ex fosse tão bom assim, vocês não iam ter terminado. Se o relacionamento tivesse tão bom, vocês não teriam terminado. Óbvio que existem términos de relacionamento que o relacionamento poderia estar bom. Isso é fato, isso acontece. Mas, de qualquer forma, quando você for procurar, ou se você acabar encontrando com alguém na esquina, você provavelmente vai querer alguém melhor do que seu ex. Por mais que ele tenha sido um cara muito foda, você vai pensar, cara, eu quero arrumar alguém ainda melhor do que ele. Porque todo Pokémon evolui. Até o Pikachu, em algum momento, vai evoluir. E lembrando, galera, que aqui a gente não tá querendo ensinar como se termina. Só pra deixar isso bem ciente pra vocês. É só nosso ponto de vista. É só nosso ponto de vista e nossa opinião de como foi os nossos términos, de como a gente interpreta isso. Bom, e se nada disso tenha resolvido, se você se sente uma pessoa sozinha, não vai encontrar aquele amigo que
sempre tem. Se você estiver desconfortável com qualquer situação, aí sim você precisa passar por uma ajuda profissional. Muita gente não acredita, mas ajuda. Não será o terapeuta que irá resolver seu problema, mas ele pode ajudar a você a trilhar o caminho mais tranquilo e fazer você se entender melhor. Até porque, se não fosse para resolver, não existiria terapeuta. E é isso. Foi o que o Ianzinho tinha dito. Converse, põe pra fora. Cara, não prende isso pra você. Não deixa isso te corroer. Se você tem alguma frustração, se você tem algum medo, se você tem alguma preocupação, converse. Até porque alguém vai te ajudar. Você nunca vai estar sozinho. Porque no palco montado pelo público, você nunca está... Onde é isso? É da Juliette. Ah. Porque no palco do BBB 20, eu acho. 21. No palco montado pelo público, você nunca esteve sozinho. E é isso, você nunca vai... No pódio montado pelo público, você nunca esteve sozinho. Tá vendo? Tá me julgando, mas você sabe o que é. Você nunca tá sozinho. E é isso. Bom, acho que já falamos bastante sobre términos, mas não acabou. Nós temos fofoquinha dos outros. Muito obrigado por quem nos ouviu, por quem interage com a gente nas redes sociais. E vou falar um pouco sobre o término dos nossos seguidores, pra dos nossos amigos. Desistiu da gente do último episódio. Exatamente. Vou falar um pouco dos términos dos nossos amigos, dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes. E de você que não desistiu da gente depois do último episódio. Cara, que fiasco. E pior que teve gente que elogiou. Não sei se elogiou só por elogiar pra ser educado, porque tava uma merda. Mas é isso, esquecem, foi só terror. E nem existe aquele episódio. Muito obrigado. Mas vamos lá. Vou começar com um que eu recebi. Que foram duas situações em dois términos diferentes. Um deles foi... a pessoa disse que ia na Zona Sul. A pessoa morava na Zona Norte. E aí o namorado disse que ia na Zona Sul buscar um negócio e nunca mais voltou. E o outro foi... já que no Brasil tudo acaba em pizza, vamos comer uma? Eu achei o auge. É a melhor forma de terminar comendo. Sim, foi cômica. Tipo, já que no Brasil tudo acaba em pizza, vamos comer uma pizza pra gente terminar logo? Eu achei isso o auge. O auge. Eu adorei. Bom, teve gente que falou que comprou aliança de noivado junto, né? Com o companheiro. Mas eles terminaram e o companheiro deu a aliança para um outro antes mesmo dele poder usar. Meu Deus. Ó, tem coisas pesadas também, ó. Na minha adolescência, na minha fase hétero, minha ex-namorada me pegou com o irmão dela. E aí terminou comigo e eu comecei a ficar com ele. Mas será que o relacionamento deu certo entre eles? Ah, com certeza não. Apesar de que é coisa de adolescente, né? Foi só momentos. Se descobrindo, né? Pode ser. Bom, eu vou falar o nome desse aqui porque é meu best, então o meu melhor amigo mandou aqui. Não tem história babadeira de término. Tudo sempre ocorreu bem no fim. Mas é claro, ele é amigo aquariano. De todos os ex. Não, mas ele é aquariano. Pra ele foi um término fácil, mas pro outro deve ter sido uma tortura. Igual a Carolina Dickman passando a... Entendeu? Então assim, pra ele, terminei. E tipo, a pessoa deveria ter sofrido. Ok que ele é amigo dos ex dele, mas com certeza sofreu por um tempo. Teve também um caso, acordamos dia 1º de janeiro, depois de passar o Réveillon em Copa, fazendo planos, e ele disse que... Não queria mais. Tá embaixo. Ah, tá. E ele disse que não queria mais. Ano novo. Vida nova. Vida nova. Pelo menos terminou no dia 1º. Imagina se tivesse esperado mais um ano. Bom, uma outra pessoa que passou por aqui, né, que foi o Porrian, porque isso aqui é muito mensagem que ele botaria, né? Terminei com meu ex. Calma aí. Terminei com um ex meu e pra me vingar, dei pro primo dele. Eu acho chique. E falando nisso, Ian, você tá convidado pra voltar aqui de novo. Tá? O seu episódio gerou um buzz muito grande. Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas de fora da nossa bolha comentaram sobre o episódio, gostaram muito, você tá convidado pra voltar. É isso.
Mas você é vingativa, Mona. A senhora é destruidora mesmo. Bom, meu namorado ameaçou terminar comigo se eu pintasse o cabelo. E o que eu fiz? Terminei e pintei o cabelo. Que eu acho que é a coisa mais sensata a se fazer. Imagina, tu tá com... Por exemplo, você tá comigo. Eu chego e falo pra você, Júnior, não quero que você ponha mais um brinco. Vou terminar com você se você botar. Eu vou botar o brinco porque relacionamento não é posse. Você é livre pra fazer o que você quiser. Então, não se limite, não deixam te limitar, porque você não é posse de ninguém, ninguém é posse sua. E é isso. Esse é o meu recado. E tudo bom. E tudo bom. E aí, nós temos uma história um pouco longa também. Um pouco longa não. Uma história da Stephanie, minha cunhada, que já participou aqui também do podcast. Ela trouxe uma história. Vamos lá. Namorava um menino e alguns meses, e por acaso do destino, fui morar na casa dele. Bem coisa de sapatão mesmo, né? Mas na época era hétero. Depois de um tempo, ele começou a sair todo fim de semana com os amigos e eu ficava em casa dormindo. Até que uma noite sonhei que ele estava na descida de uma escada, embaixo de um poste beijando uma menina. Vi cada detalhe de roupa, local e etc. Acordei de madrugada e em seguida ele chegou. No dia seguinte, após ele chegar no trabalho, peguei ele de cochichiozinho com um primo. Quando estávamos sozinhos, joguei meu sonho na cara dele. De branco, o cara ficou transparente, mas negou tudo que me chamou... negou tudo e me chamou de louca. É normal um homem hétero falar isso de uma mulher. É loucura de sua cabeça. No dia seguinte, era aniversário dele. Comprei uma torta para fazer uma surpresa. Mas no meu sonho, não saía da minha cabeça. Do nada, peguei minhas coisas e fui embora da casa dele, sem falar com ninguém. Levei a torta comigo e voltei para a casa da minha mãe. Cantei parabéns para mim mesmo, além de intuitiva, terminei um relacionamento de merda. Sensata. Eu também não deixaria o bolo, não. Eu traria de volta o bolo. Sensatíssima, é isso. Galera, tente se desvincular de relacionamentos tóxicos. A gente tá vendo muitas coisas na internet bem pesadas, de que a pessoa não aceita o término e uma mata a outra, uma agride a outra. Cara, tentem terminar da melhor maneira possível. Existe vida após a qualquer coisa. Não tente ou não deixem perder sua vida por nada e nem ninguém. Você é livre, você nasceu sozinha, você nasceu pelada, você vai morrer da mesma maneira, sozinha e pelada. É isso, ou pelado. E é isso, galera. Tente analisar direitinho. Veja se está sendo bom, se você está feliz. Eu, particularmente, tô presenciando uma situação muito ruim de uma pessoa próxima, que tá comigo todos os dias. E ela tá vivendo algo ruim no relacionamento. Eles se separaram, mas ela ainda gosta dele. E ele diz que não tá pronto pra voltar. Mas a todo momento enfatiza que a ama. Enfatiza que ela é a mulher da vida dele. Mas é pra quê? Pra manter ela sempre ali. Ele vai, faz, curte. E só ela sofre. Bota na geladeira. Outro dia, esses dias, ela me chamou pra conversar. E ela pediu minha opinião. E eu dei minha opinião sobre isso. Que antes dela pensar no que ela sente por ele, ela tem que pensar o que ela sente por ela. Uhum. Ela tem que se colocar em primeiro lugar, no amor próprio, na vida dela, se ela merece isso. Porque ela já passou por todas essas experiências com ele. E aí tá vendo ele fazendo tudo de novo, isso, enfim, ela vive chorando e me deixa bem triste essa situação. Mas só quem é responsável por se tirar dessa situação é a própria pessoa. Sim. Mas é isso. Esse foi um episódio sobre términos. Mais uma vez, o Andrei falou do BMC. E mais uma vez eu falei do Tralha. É isso, que Deus o tenha, BMC. Todo mundo sabe o que é BMC? Bicha maluca ciumenta. O porquê, galera? Os amigos do Andrei colocam apelidos em todo mundo pra conseguir identificar quem é quem. Eu quero saber o meu apelido até hoje.
Ninguém falou e dizem que eu não tenho. Mas é só porque eu ainda tô na vida do Andrei. Porque no dia que eu não tiver, eu vou ter apelido. Eu quero saber. Mas é isso. Esse foi mais um episódio. Muito obrigado por quem está aqui com a gente até agora. Muito obrigado por quem está chegando agora. Porque já tá com a gente desde o início. Desde o meio. Obrigado por não desistirem da gente. Mais uma vez. Desculpem pelo episódio de terror. Porque foi literalmente um terror. E é isso, não esqueça de nos seguir no nosso perfil oficial do Instagram, na nossa rede do Instagram, que é o @tudo-numa-boa-pod. Lá tem o meu perfil pessoal, tem o perfil pessoal do Andrei, tem o nosso Linktree que encaminha para todas as plataformas de áudio e vídeo. Tem o link do Apoia-se também, que é para você se tornar nosso apoiador. Você tem 2 episódios exclusivos por mês. Um dia 15 e um dia 30. Tem fofoca dos outros. A gente fala da nossa vida pessoal, fala da vida dos outros. Todo mundo gosta de uma fofoca. E você se tornando apoiador agora, você vai ter acesso a todos os outros episódios anteriores. E é isso. Muito obrigado. Pode mandar o que vocês quiserem no nosso direct pessoal ou no comercial. Estamos super abertos para ouvir você. Se você quiser vir aqui, pode mandar também. Vocês serão muito bem-vindos. E é isso. Esse foi mais um episódio. Um beijo e até o próximo. Tchau, gente. Até o próximo episódio.